Estamos de volta e agora a gente traz dicas e orientações importantes para os pais na hora de matricular os filhos no ensino médio, infantil, faculdade, como escapar de algumas pegadinhas, como ter todos os seus direitos garantidos e algumas estratégias, inclusive, que você pode seguir para conseguir arcar com as despesas e as mensalidades. Hoje aqui no nosso programa, o advogado Dr. Juliano Carvalho. Seja muito bem-vindo, doutor. Agradeço a gentileza da presença. Um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Tati. Boa tarde a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui novamente, tentar esclarecer algumas dúvidas. Doutor, você sabe que começo de ano sempre é muito difícil, né? É IPTU, é IPVA, tantas contas, matrícula do filho. E se você pudesse orientar todas as mães, todos os pais que nos acompanham, como eles podem se organizar para, de fato, conseguirem fazer esse pagamento sem muito transtorno, né, com planejamento, e se há também uma orientação de como eles podem avaliar a questão do custo-benefício. Então, se de repente aquela instituição de ensino realmente, no caso, né, das particulares, vale aquele preço, né, é justo aquele preço em relação ao que aquela escola oferece? Sim, primeiramente, fim de ano, tempo de compras, mas tempo de fazer matrícula escolar também. Então, é importante primeiro você escolher o que você vai buscar para o seu filho. Que hoje as instituições, elas têm métodos diferentes. E aí você tem que ver qual é a melhor proposta para o seu filho. E o que eu oriento sempre é observar bem o contrato. Ler atentamente o contrato, especialmente as cláusulas que dispõem do cancelamento do contrato, da exigência do material escolar e também a multa que é fixada, que muitas vezes é abusiva. E geralmente as pessoas não leem o contrato, né, doutor? Tanto de Com planos de certeza. saúde, que a gente sempre faz esse alerta. Minha amiga, eu sei que às vezes são muitos termos, mas pede ajuda de alguém, de um vizinho, de um filho. Enfim, é importantíssimo você ler direitinho os contratos, tanto dos planos de saúde, porque às vezes também tem ali uma pegadinha, e na hora de fazer a matrícula. Sem dúvida. Você tem que ler o contrato atentamente, reler o contrato. Se você não entendeu, pare, pensa, pergunta a alguém que estiver mais próximo, porque às vezes tem cláusula que deixa uma dúvida, que é a cláusula dúbia, né? Que você pode entender de uma forma, mas ela dá a interpretação de uma outra forma. Então você tem que tomar muito cuidado e ler muito bem o contrato. O que a escola pode e não pode pedir em lista de material escolar? Doutor, eu estou perguntando isso porque a gente vê, inclusive, muitas unidades pedindo de tudo, desde material de higiene pessoal até material escolar em si. Realmente elas podem, de fato, solicitar para os pais para adquirirem todos esses tipos de materiais escolares e, por exemplo, de higiene pessoal, etc.? Higiene pessoal, como uma pasta de dente ou uma escova, tudo bem. O que a instituição não pode exigir dos pais ou o responsável financeiro é que ele contribua com um produto de limpeza, por exemplo. E isso, na verdade, é de única e exclusivamente responsabilidade do colégio. Então, agora, o material de higiene, até mesmo o papel higiênico, porque às vezes os pais não querem que o filho use a pasta do coleguinha, e aí é uma coisa muito individual. Então, isso eu não vejo objeção nenhuma. Agora, com exceção de outros materiais, que aí é um uso coletivo, por exemplo, que é o produto de limpeza. E isso é de responsabilidade da instituição. Tem uma limitação. A escola pode pedir para que o pai compre qualquer tipo de material? Sim, o pai ele tem a faculdade de buscar o material na loja que ele achar mais conveniente. Ele não é obrigado a seguir uma orientação, por exemplo, do colégio de comprar em determinado lugar. Agora, o material, ele tem que analisar e ver que aquele material vai ser utilizado para o ano letivo. Então, tudo que ele achar que ali é uma compra de forma vultosa, uma quantidade que não vai ser utilizada em um ano ou em 2 anos, aí ele pode conversar com a diretoria e tentar rever. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, doutor. Foi divulgado nas redes sociais, né? E alguns pais acabam entrando em contato conosco. E a gente tem, por exemplo, algumas situações quando o filho, eu vou falar até de uma maneira geral para a gente não expor, né, nenhum dos nossos Claro. telespectadores, quando de repente um filho precisa adquirir um material e o pai não consegue arcar com aquele custo, né?
Às vezes, por exemplo, uma faculdade, a gente sabe que além de pagar a mensalidade de uma faculdade, né, os materiais, os livros, as apostilas, às vezes o volume é muito grande de apostila, às vezes o livro ele tem um custo mais alto, né, principalmente em alguns cursos específicos, né, em algumas disciplinas, são materiais mais altos. E aí, se o pai, de repente, ele não consegue arcar com aquele custo, existe alguma maneira dele negociar com a faculdade ou da faculdade arcar com esse custo, doutor? Como é que funciona isso? Bom, primeiro que hoje nós temos a opção, se ele não tem condições de comprar um livro, o Um livro, por colega, exemplo. pode ser uma cópia reprográfica, que o custo vai ser muito mais baixo do que ele comprar um livro. Agora, tem que ver a política da universidade ou o próprio colégio, porque ele pode também. Hoje nós temos até internet e pesquisa. A gente tem livro que consulta e que a gente consegue ver em página na web, né? Claro, ele tem que negociar. Agora, tem que ver se o material é disponibilizado pelo colégio ou pela entidade que cuida do material escolar, que às vezes é uma empresa à parte. Então, o colégio, às vezes, ele não tem condições de negociar esse material. Entendi. E aí cabe o pai, porque muitas vezes eles indicam o próprio pai e diretamente na empresa que disponibiliza esse material. E tudo numa negociação, claro, numa conversa. Porque o interesse é deles venderem o material e o do filho estudar. Em caso de desistência, quais são os direitos do aluno? E aí eu vou retomar um pouquinho a questão das cláusulas que você falou para a gente ler sempre com muita atenção. Sem dúvida. Inclusive a questão do cancelamento, né, e de multas. E aí, de repente, o pai fez a matrícula numa escola e por algum motivo, de repente vai precisar mudar. E aí ele tem esse direito de fazer essa desistência antes do ano letivo ou mesmo durante o ano letivo? Os dois. Ele tem o direito de fazer a desistência antes do ano letivo e depois. É claro que, como eu disse, no contrato, com certeza deve ter a cláusula que prevê a multa após o início do ano letivo e a multa em caso da desistência da reserva de vaga. Se o ano não se iniciou e ele pagou aquela taxa de reserva, ele tem o direito de pedir a devolução integral do valor. Mas, se ele chegou a assinar um contrato e o contrato prevê alguma multa em relação a essa taxa, que muitas vezes o colégio coloca 10%, 20%. O colégio ele pode reter esse percentual por custo administrativo. Após o ano letivo, iniciaram as aulas, o aluno não está satisfeito, o pai mudou de endereço, foi para algum outro lugar, ele pode sim cancelar o contrato. É claro que todo contrato tem uma cláusula de penalidade. E aí, por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção para se atentar às multas previstas nesse contrato. De repente, para os pais não precisarem arcar com essa multa, com esse valor que às vezes pode ser... Sem dúvida, ou ele pode negociar no ato da assinatura do contrato, ele achar, bom, eu não concordo com essa cláusula penal porque é uma cláusula muito alta, o valor da multa. E aí pode tentar negociar uma redução. É claro que ninguém assina um contrato esperando cancelá-lo, mas você também tem que se precaver e também não ser onerado caso algum imprevisto aconteça. Perfeito. Recebemos uma outra pergunta muito interessante, doutor. Em caso de débitos do aluno com a instituição de ensino, a instituição pode negar a entregar documentos, como o diploma? Ou existe uma outra forma dele conseguir? Então, pelo que eu entendi, um aluno está tendo dificuldade de conseguir o diploma porque ele está em débito. E aí, o centro aqui de ensino, eles podem mesmo se negar a não dar o diploma enquanto ele não quitar? De jeito nenhum. Isso é proibido, inclusive passivo de sanção pelos órgãos competentes, como o PROCON, por exemplo. O colégio, o aluno ou o aluno de universidade, tanto do colégio como de universidade, eles não podem ser penalizados em hipótese alguma. É claro que a instituição tem todo o direito de cobrar, mas também não tem o direito de passar qualquer constrangimento, como, por exemplo, ele fazer prova em horário diferente dos demais coleguinhas. Ela não pode tomar nenhuma medida coercitiva ou que constranja o aluno. Tá. Ele tem todo o direito de obter a documentação. Então, se ele está se sentindo aqui prejudicado por não ter recebido o diploma, mesmo ocorrendo nessa falta de pagamento, ele pode procurar o PROCON? Com certeza, mas acredito que uma conversa
prévia com a instituição, porque todas têm conhecimento que isso é uma medida abusiva. Então, eu acredito que uma conversa direto na instituição, seja um colégio, seja uma universidade, E ele talvez consiga resolver. levando isso, né, na hora de fazer a abordagem com o funcionário de instituição, né, ele ressaltar que ele está par dos seus direitos, né? Olha, eu sei que isso é abusivo, né? Mesmo havendo os débitos, é um direito meu receber esse diploma. Talvez ele já consiga ali negociar a entrega do documento. Com certeza. Doutora, a questão da demora do diploma, tem alguma orientação nesse sentido, alguma recomendação? E eu falo isso porque a gente já viu diversas vezes em reportagens. Eu conheço, inclusive, pessoas que às vezes demoram muito tempo para conseguir o diploma, né? Já se formou há 1 ano, não conseguiu o diploma até agora. Ou às vezes ficam 7, 8 meses. A instituição realmente, ela pode demorar todo esse tempo? Né? A gente já teve casos de 1 ano para a pessoa receber o diploma depois da sua formação, da colação de grau, enfim. A instituição pode demorar todo esse período? Não Porque às vezes pode. as empresas, para contratarem, Sim. exigem o diploma. Exato. E aí o aluno, ele se formou, mas ele não recebeu o diploma da faculdade. E a faculdade demora para entregar o diploma, e aí o aluno não consegue o emprego, porque o emprego exige o diploma. Nesse caso, qual a sua orientação para esse aluno? Claro, o tempo tem que ser razoável. O aluno se formou, ele precisa do diploma até para se colocar no mercado de trabalho. E se isso não acontecer e ele levar muito tempo para conseguir esse diploma e se sentir prejudicado, inclusive, deixou de trabalhar em determinado lugar porque ele não tinha a comprovação da formação universitária, por exemplo. Ele tem todo o direito a exigir. E se isso não for solucionado extrajudicialmente, ele pode até se valer do judiciário para poder fazer valer o seu direito. Então ele pode procurar pelos seus direitos. Sem dúvida. Porque até acho que uns 2, 3 meses, né, doutor? Até a gente entende, às vezes a É questão razoável. burocrática, né, da razoável. instituição. Sim. Quem somos nós, né, para interferir nesse processo da instituição? Mas, de fato, 7, 8 meses e 1 ano, né, nós tivemos aí conhecimento de o aluno conseguiu, demorou mais de 1 ano para conseguir o seu diploma e já... Exato. Ele já pode, então, recorrer. Com certeza. E o que acontece muito, porque o diploma, geralmente, algumas instituições, elas terceirizam para uma empresa própria. E aí essa empresa, às vezes, está com uma certa dificuldade financeira ou algo do gênero. Então, a instituição tem a dificuldade de obter esse diploma junto a essa terceira empresa, mas o aluno que se formou, ele não pode responder e não pode pagar por esse preço. Ele tem todo o direito a exigir. Afinal, ele contribuiu durante 4, 5 anos e se formou, e hoje ele precisa se colocar no mercado. E não é por conta de, às vezes, um desacordo comercial entre instituição ou uma terceira empresa que ele vai pagar pelo preço. Muito obrigada, viu, doutor, De por participar nada. conosco. Nós vamos divulgar todos os contatos. Hoje é divulgado o doutor Juliano Carvalho. Doutor Juliano, tem alguma última informação que o senhor acha pertinente dividir com o nosso público, que de repente eu não tenha perguntado, questionado, mas o senhor acha relevante a gente aí deixar bem claro para os nossos telespectadores alguma orientação, algum alerta, né? Às vezes algumas pegadinhas que acontecem quando a gente fala nessa questão relacionada ao ensino, à educação e à instituição de ensino? Primeiramente, procurar bem e estudar a proposta dessa instituição. Porque muitas vezes você procura uma instituição, é claro, buscando o melhor para o seu filho. Mas se você se você não pesquisa e não vê a proposta, principalmente o contrato, você pode se prejudicar bastante. Então, o conselho que eu dou sempre, leia o contrato. É claro, quem não é do ramo vai olhar e vai falar, nossa, ficar lendo o contrato, perder tempo, é contrato de adesão, eu vou assinar porque eu sei que não vai mudar absolutamente nada. Isso não é verdade. É totalmente negociável e você está no seu direito, porque o Código de Defesa do Consumidor te garante isso. Então, perca um tempinho, leia o contrato, que eu tenho certeza que você não vai ter prejuízo e problemas futuros. Muito obrigada. De nada. Doutora, até uma próxima agradeço. oportunidade e uma ótima semana para você. Para você também. Boa tarde a todos.